tabagismo é uma pandemia silenciosa e que prejudica a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo. Abandonar esse hábito prejudicial é uma das melhores decisões que alguém pode tomar para melhorar a sua qualidade de vida e, claro, a expectativa de vida também. Por isso, nós convidamos a pneumologista, a doutora Giselda Duarte, para falar um pouco mais sobre os impactos que o tabagismo e o uso de cigarros eletrônicos têm para a saúde pulmonar. Obrigada pela participação no programa, doutora. Eu que agradeço. Quais são os principais impactos do tabagismo nas vias respiratórias e nos pulmões? Então, o tabagismo é considerado uma doença, né, que é relacionada à dependência à nicotina. E ele causa vários impactos nas vias respiratórias. Então pode causar várias doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, pode causar o câncer vários tipos de câncer, inclusive o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata, agrava as doenças como asma, rinite. Então o tabagismo realmente pode causar muitos problemas, não só nas vias respiratórias, mas em todo o organismo. Doutora Giselda, hoje a gente tem aí os cigarros eletrônicos e, por sinal, eu já ouvi de algumas pessoas que usam depoimentos de que não, mas aqui é bem menos prejudicial do que o cigarro, eu larguei o cigarro porque o cigarro eletrônico não prejudica tanto, não tem nicotina, enfim. Eu queria que a senhora aproveitasse essa oportunidade aqui para falar sobre os cigarros eletrônicos e por que as pessoas acham que não vai fazer tanto mal quanto o cigarro tradicional. Então, o cigarro eletrônico, ele pode fazer mal tanto ou até mais quanto o cigarro tradicional. Essa falácia de que o cigarro eletrônico não faz mal à saúde realmente é uma grande mentira da indústria, né? Então, o cigarro eletrônico está associado também com a dependência. A grande maioria dos cigarros eletrônicos tem nicotina e alguns eles têm um pó de nicotina que pode causar dependência mais severa, mais precoce do que o cigarro tradicional. E tem várias substâncias tóxicas também que pode causar doenças respiratórias, todas as mesmas que o cigarro tradicional causa. Essa coisa de redução de danos, que as pessoas, alguns comentam que estão usando o cigarro eletrônico para parar de fumar, isso não é verdade, realmente isso é uma falácia e não é adequado usar cigarro eletrônico como ponte para parar de fumar. Ou é a pessoa querer se enganar, né, doutora? Achar que vai ser menos prejudicial e começa a usar o cigarro eletrônico, que na verdade tem os mesmos prejuízos que o cigarro comum. O fato é que o tabagismo é um dos principais, né, problemas de saúde mesmo que nós temos, né, doutora? Quando a gente fala aí de grandes doenças, quando a gente fala, por exemplo, os casos de câncer, a maioria dos casos de câncer tem a relação com o tabagismo e outras doenças também. Então, o tabagismo realmente está associado com as principais causas de morte no mundo, como as doenças cardiovasculares, como as neoplasias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, são doenças que são preveníveis, porque para não ter é não fumar. E realmente é um grande mal atual da humanidade. Qual é a relação, doutora, entre tabagismo e asma? Como é que o fumo ele afeta a gravidade dos sintomas dos pacientes asmáticos? Então, fumo e asma não combinam. A pessoa que tem asma não deve fumar, é proibido de fumar, e o fumo com a asma está associado com a maior gravidade da doença, a dificuldade de controle dos sintomas. Então a gente realmente não consegue controlar a doença de maneira adequada naqueles pacientes que fumam. E esses pacientes vão evoluir com a asma bem mais grave, com risco maior de morte. E a gente tem também a questão do tabagismo, que tem a questão da função pulmonar ao longo do tempo, né? Então, assim, existe alguma maneira de reverter esses danos? Então, a função pulmonar, ela ocorre uma redução ao longo do tempo, uma redução fisiológica a partir dos 35 anos de idade, que é em torno de 10 a 20 ml de perda de função pulmonar por ano. Nos fumantes, essa perda é bem mais importante, bem mais acelerada.
chega a 100 ou até mais de 100 ml por ano de perda. E interessante que tem vários trabalhos mostrando que quando a pessoa fuma e para de fumar, essa perda de função pulmonar ela é desacelerada. Então não é que ocorre reversão, mas vai continuar ocorrendo a perda, só que de uma maneira menos intensa e em qualquer idade. Então é importante isso porque algumas pessoas que já têm mais de 60, 70 anos acham que não tem benefício parar de fumar. Com certeza tem. Então, o parar de fumar é importante o mais rápido possível, mas em qualquer época que parar vai ter benefício sim. É importante a gente deixar claro também aí que a exposição do tabaco durante a adolescência pode afetar, inclusive, o desenvolvimento dos pulmões, claro, e aumentar o risco de problemas respiratórios na idade adulta. Sim, não só durante a adolescência, a infância e durante a gestação. Então está comprovado de que as mães que fumam, né, então esses filhos eles podem nascer de baixo peso, pode ter inclusive morte súbita infantil, eles têm o maior risco de desenvolver infecção respiratória, se eles têm asma, eles têm uma possibilidade de ter asma mais grave e eles vão ter um desenvolvimento pulmonar não adequado. Então quando eles chegarem naquela fase dos 30, 35 anos de idade, a função pulmonar deles é menor, é pior do que as crianças que não conviveram com fumante. E aí, na fase adulta, eles realmente têm um risco maior de desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica e também neoplasias. Doutora, quais são os sinais de alerta precoce do câncer de pulmão que os pacientes devem estar cientes? Porque o grande problema é porque o câncer, ele não avisa, né? Então, tipo assim, quando você menos espera, então, o câncer de pulmão é a neoplasia, não é a mais frequente, mas ela é a que mais mata, tanto homem quanto mulher, que tem uma mortalidade maior. E é uma doença que é realmente, como você falou, é silenciosa. A pessoa pode realmente estar com a doença e não ter sintomas importantes, mas tem alguns sintomas que podem servir de alarme. Então, uma tosse, especialmente aquele paciente que tem uma tosse crônica, e quando muda a característica da tosse, a tosse fica mais frequente, mais importante. É o escarro de sangue, que a gente chama de hemoptise, uma dor torácica, perda de peso. São sinais de alerta, especialmente naquele paciente que é de maior risco, que é o paciente que fuma ou que é ex-fumante e que tem 50 anos de idade ou mais. Esse paciente ele tem o maior risco de ter câncer de pulmão do que a população geral. E a gente também aproveita a oportunidade aqui para chamar a atenção de você aí que está assistindo a gente nesse momento. Você que de repente é um fumante e não consegue largar. Isso é um vício desgramado que a gente precisa tirar das nossas vidas de uma forma geral, porque isso não vai te fazer bem, independentemente da idade. Tá? Não pense que você chegou aí à maioridade, que você já está numa idade mais avançada e que você pensa assim, eu nunca tive nada de lá para cá, então eu vou continuar fumando porque eu não vou ter nada e vai achando que vai ser assim. Nunca é tarde para você parar de fumar, basta você querer. E é assim que eu quero encerrar essa entrevista de hoje com a doutora Giselda, deixando esse importante chamamento para quem está assistindo a gente, né, doutora? E para as pessoas que não fumam, mas que estão em convivência com os fumantes, saibam que nós também somos ali os fumantes passivos, né? O fumo passivo, ele tem risco das mesmas doenças do fumante ativo. E o interessante é que, assim, 30% dos pacientes, das pessoas que são fumantes passivos, são crianças e que estão realmente com risco grande de ter as doenças respiratórias igual a com a pessoa que fuma. E os riscos são grandes. O meu filho mesmo, criancinha, muito pequeno, meu pai era fumante, fumava muito, gente. E aí dentro do quarto, muita fumaça, ele teve pneumonia nos 2 pulmões, né? E aí o que aconteceu? Da primeira, ele teve 7, uma atrás da outra. Então assim, olha o risco que uma criança, que um adolescente, que um adulto, que nós temos ao conviver com alguém que é um fumante, né? Porque a gente acaba sendo um fumante passivo e as doenças podem vir para a gente, vêm, e principalmente para as crianças, porque elas vão ter um risco muito maior de ter a pneumonia e outras doenças também, né, doutora? Com certeza, a infecção respiratória, o tabagismo está associado com maior risco de infecção respiratória.
especialmente nas crianças, nos idosos, que são pessoas que têm uma imunidade deprimida. Que bom que as coisas estão mudando, que as pessoas estão tendo mais consciência do que no passado. Antigamente existia uma propagação ao tabagismo, né? A televisão, a mídia, as atrizes, os atores, os famosos faziam publicidades com o cigarro, então fumar era algo bonito, né, para a sociedade. Então as pessoas acabavam tendo esse hábito de fumar. Hoje, que bom, inclusive tem as campanhas publicitárias dizendo não ao tabagismo, as próprias carteiras de cigarro, é obrigatório, porque é uma lei, né, obrigatório mostrar a situação de quem fuma, mas reduziu muito, mas ainda temos muito que o reduzir. E o problema agora dessa nova geração é justamente a questão do cigarro eletrônico, porque a gente está vivendo o que já nossos avós, nossos pais viveram lá no passado, que foi essa publicização do cigarro, e agora está acontecendo isso com o cigarro eletrônico. Então essa nova geração, ao tempo que está largando o cigarro convencional, está entrando na moda do cigarro eletrônico, e os riscos são os mesmos. Então evite o cigarro eletrônico, evite o cigarro. O tabagismo não está com nada e ele só vai te trazer consequências sérias na sua vida, se você não parar de fumar, né, doutora? Com certeza. E o cigarro eletrônico, assim, com o uso do cigarro eletrônico, a gente perdeu muito do que a gente tinha ganho com relação ao combate ao tabagismo. E como você falou, o problema maior é que o cigarro eletrônico está atingindo uma população muito jovem. São verdadeiras crianças de 10, 12 anos que estão fazendo uso do cigarro eletrônico e se tornando dependentes. Então, realmente, é muito preocupante. E a gente está vendo essa propagação aí nas redes sociais e a gente precisa combater esse mal. Obrigada, doutora Giselda. Volta sempre no programa, é um prazer.